Delegado Matheus Zanata, ele é superintendente de operações integradas e avaliação de riscos da Polícia Civil do Piauí. O delegado vai falar sobre a operação da Polícia Civil em Piripiri, outras operações que aconteceram no mês de janeiro, operações contra facções criminosas, Operação Arcanjo, combate à criminalidade em Teresina, a operação que teve na cidade de Parnaíba e também vamos falar sobre a prisão do estudante de medicina Marcos Vitor. Delegado, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. O delegado Matheus Zanata, acho que é unanimidade na imprensa piauiense, né? Não só na competência, e aqui eu não digo isso a todos, né? que vem, obviamente, mas também pela, sempre que possível, a colaboração com a presença dele no estúdio, trazendo informações. Por isso, eu agradeço mais uma vez a sua presença, delegado. Boa tarde, Douglas Ribeiro, e boa tarde a todos os telespectadores do Odia News. Queria agradecer o reconhecimento e o carinho que vocês sempre têm me tratado quando eu venho aqui no programa. Delegado, vamos começar a falar sobre Piripiri. Eu lembro aqui que a gente mostrava com uma certa frequência homicídios em Piripiri. Eu lembro, por exemplo, de 2 homicídios de um casal. Era um casal de namorados. A mulher foi morta quando se dirigia a uma espécie de condomínio, mas era um condomínio que não estava habitado ainda, só os apartamentos. E havia uma festa lá, e ela foi morta logo após entrar no condomínio. E no mesmo dia o namorado foi morto. Os criminosos pararam, acho que uma motocicleta, num bar que ele estava e assassinaram no bar. E outros homicídios que a gente noticiou em Piripiri. E inclusive eu chamava a atenção. Eu dizia, olha, Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí, até os homicídios não são tão frequentes quanto Piripiri. O que é que está acontecendo? Em Piripiri a gente sempre questionava isso. A polícia focou no trabalho na cidade de Piripiri e o resultado foi homicídio 0 na cidade. E aí eu queria que o senhor detalhasse essas operações que foram feitas em Piripiri e o que de fato ocorreu na prática para que os homicídios cessassem na cidade. Veja bem, o ano passado nós tivemos 37 homicídios em Piripiri, que é um alto índice de criminalidade, um alto índice de homicídio numa cidade tão pequena. Quando o nosso secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, ele assumiu a secretaria, a primeira coisa que ele determinou foi uma espécie de esforço concentrado, ou seja, ele mandou várias equipes para Piripiri para fazer tanto o trabalho investigativo como também o trabalho ostensivo. Chegamos em Piripiri no dia 4 de janeiro e hoje estamos há 20 dias sem homicídio em Piripiri. Essa semana não tivemos o registro de nenhum caso grave, de nenhum crime grave em Piripiri. Do dia 4 até a data de hoje, temos feito várias prisões. Somente de ontem para hoje, nós cumprimos 7 mandados de prisão preventiva, inclusive 5 dessas pessoas que nós cumprimos os mandados de prisão preventiva estavam envolvidas num duplo homicídio que ocorreu no final de novembro do ano passado, onde 2 jovens foram mortos que não tinham envolvimento com o crime e foram mortos por engano. Agora, delegado, o que é que foi notado pela equipe lá? Falta de investigação, falta de policiamento ostensivo, qual era a deficiência que as equipes, quando chegaram lá, corrigiram? O que nós verificamos que estava ocorrendo muito homicídios e roubo, né, em virtude de ter muita briga de facções lá. Nós verificamos que o mesmo grupo estava matando várias pessoas e também estava praticando vários roubos. A partir do momento que nós prendemos esse grupo criminoso, essa organização criminosa, os homicídios e os crimes graves pararam lá em Piripiri. Importante frisar também que teve um duplo homicídio em Piripiri, que foi no final de dezembro do ano passado, onde pai e filho foram mortos. E nós conseguimos fazer a prisão de 4 pessoas, estando um foragido. Outro inquérito policial também que foi esclarecido. Agora, delegado, essas facções, aproveitando e já entrando no tema das facções, essas facções
basicamente são as mesmas de Teresina, são facções que começam aos poucos, e é natural esse processo, não ocorre só no Piauí, ocorre no Brasil inteiro, essas facções começam a se expandir para o interior também, principalmente para as maiores cidades, né? Com certeza, o problema de facções não é só um problema do Piauí, né? É um problema do Brasil inteiro, mas fato é que essas facções chegou tardio no estado do Piauí, né? E o que nós estamos fazendo pedindo mandados de prisão e buscas e apreensões para dar cumprimento a essas medidas judiciais, para retirar essas pessoas que integram a organização criminosa e colocar elas atrás das grades. Delegado, no caso de Parnaíba, que já há algum tempo tem uma força-tarefa, inclusive uma força-tarefa que tem participação do policiamento de trânsito, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é uma força-tarefa que atua já há alguns meses, acho que até mais de um ano no litoral, não só em Parnaíba, mas no litoral do estado do Piauí. Qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho até agora? Trabalho que, até que essa força-tarefa fosse formada e colocada em prática, o número era grande também de homicídios e afastando, inclusive, turistas, pessoas que tinham viagens programadas para Parnaíba. Mas aí lá tem um problema, aquela proximidade com o Ceará, bem próximo, né, divisa com o Ceará, é um ponto de estrangulamento lá ainda, mesmo com o trabalho da força-tarefa, ainda é necessário um trabalho mais rigoroso lá na região do litoral? Só antes de chegar nesse tema, eu quero voltar no tema de Piripiri. Pois não. O secretário de Segurança Pública, ele tinha determinado que as forças de segurança iriam ficar em Piripiri até o dia 6 de fevereiro. No entanto, nós tivemos uma reunião essa semana lá em Piripiri para avaliar os trabalhos de Piripiri e ele vai prorrogar esse tempo. Nós vamos ficar até o final de fevereiro. Posteriormente, ele deve enviar esse reforço policial para cidades que têm um alto índice de criminalidade. E hoje a cidade que está com um alto índice de criminalidade é Parnaíba, é o litoral, né? Nós vamos se deslocar para lá, já tem essa força integrada lá em Parnaíba, que é com a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, que está combatendo essas facções, está combatendo os homicídios. E o que nós verificamos? Que quando essa força estadual começou a prender os faccionados lá em Parnaíba, eles migraram para Piripiri. Por isso que começou um alto índice de homicídio em Piripiri. Agora que nós já estamos pacificando o Piripiri, nós vamos reforçar o policiamento lá em Parnaíba e ficar por alguns meses lá para ajudar a força estadual nesse combate às organizações criminosas lá de Piripiri. Mas foi um marco histórico a criação dessa força estadual, inclusive ela é referência no Brasil, essa integração que tem com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e todos os órgãos de segurança que estão envolvidos nessa força estadual de segurança. Inclusive, no caso de Parnaíba, com operações também, né? Isso, lá quem está à frente dessa força integrada é o delegado Péricles, né? Junto com outros delegados da Polícia Federal. Eles têm feito diariamente operações, cumprido mandados de prisão e tem surtido efeitos. Nós temos verificado na prática que há uma diminuição do índice de criminalidade lá na cidade. No entanto, nós precisamos reforçar o policiamento lá no litoral para diminuir ainda mais esse índice de criminalidade e trazer uma maior sensação de segurança para o cidadão. Delegado, o senhor falou sobre migração, ou seja, a saída de faccionados, ou seja, de integrantes de facção criminosas de Parnaíba, quer dizer, foi criada a força-tarefa, intensificado o trabalho, e aí muitos começaram a perceber que não havia mais aquela liberdade de antes para a prática de crimes, tráfico de drogas, aí migraram para cidades como Piripiri. Aí a Secretaria de Segurança envia um reforço, uma força-tarefa para Piripiri, e aí, quer dizer, eles ficam nessa migração, buscando. Se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber que, por um longo período, a gente tinha basicamente duas facções criminosas. Uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. E essas duas facções criminosas atuavam também basicamente nesses dois estados. Depois começou um combate mais intensivo às facções criminosas, elas começaram a migrar para o interior do país, para outros estados.
E essa migração permanece nos estados da capital para as cidades maiores do interior. Antes de falar dessa migração, ainda uma pergunta para a gente entender melhor esse trabalho feito em Piripiri. Bom, se havia uma quantidade considerada alta de homicídios em Piripiri, a Secretaria de Segurança enviou uma força-tarefa. Essa força-tarefa fez um trabalho importante, conseguiu zerar, conseguiu controlar a criminalidade. Aí eu pergunto, estava faltando alguma coisa? Algo faltava para que esses resultados conseguidos agora fossem conseguidos antes. Obviamente, algumas deficiências foram encontradas. Faltava isso, faltava aquilo, não se fazia isso, não se fazia aquilo. A partir desse diagnóstico, delegado, que é feito, por exemplo, já deve ter esse diagnóstico em Parnaíba, Coageiro da Praia, Ilha Grande, agora em Piripiri, dá para se criar um modelo, assim, um modelo padrão, ou um modelo que possa ser adaptado para cada realidade, e a partir desse modelo se construir a força de segurança local? Com certeza. E isso, quem vai contribuir também com essa padronização é o GRECO, né? No GRECO, hoje já está sendo criado vários setores para combater as facções, não só em Teresina, mas também em todo o estado, e nós vamos criar essa padronização. Mas o que eu vejo? Que na prática nós temos que prender os cabeças dessas facções, as pessoas que estão cometendo esses homicídios, porque a partir do momento que você prende os membros, os cabeças dessas organizações criminosas, os homicídios diminuem no estado e também, consequentemente, outros crimes diminuem, como por exemplo o roubo e o tráfico. O comandante da Polícia Militar esteve aqui conosco, né, o Coronel Sheiva, e ele nos revelou um dado interessante, delegado, que ele falou de um caso, mas se a gente considerar, por exemplo, a quantidade, vamos imaginar aqui a quantidade de bocas de fumo em todo o Piauí, não é uma quantidade pequena, é uma quantidade razoável, né? Quer dizer, a polícia desbarata todo dia, a polícia fecha todo dia boca de fumo, mas ou parentes se reabrem, pessoas ligadas a quem foi preso reabrem, enfim. Aí ele disse, olha, num raio de 500 metros, no entorno da boca de fumo, o índice de criminalidade é altíssimo. São aquelas pessoas viciadas que roubam, que matam, que cometem latrocínio para poder comprar a droga. Então, quer dizer, isso é só para mostrar que a segurança pública é complexa, não é uma equação simples de resolver, não é uma equação fácil de se resolver. No caso de Parnaíba, você tem essa ligação com o Ceará. A gente mostrou ontem a Prefeitura de Teresina na instalação de várias câmeras e outras que vão ser instaladas, numa integração com Polícia Militar, com Polícia Civil, para melhorar a vigilância, o vídeo monitoramento na capital. E eu pergunto, como é que está esse trabalho de integração com outros estados, principalmente os que fazem divisa com o Piauí, delegado? Hoje eu sou superintendente de operações integradas e um dos objetivos da minha superintendência é integrar ainda mais os órgãos de segurança pública. Ontem foi prova cabal dessa integração, onde foi inaugurado esse centro integrado, né, da Prefeitura, e dentro desse centro integrado vai ter assento para vários órgãos da segurança pública. Hoje nós precisamos ter essa integração para combater o crime. Nós não podemos ficar nas vaidades, não podemos ficar no isolacionismo. Então nós precisamos fazer essa integração para nós combater o crime. Delegado, falando agora do caso do estudante de medicina, Marcos Vitor, ex-estudante de medicina, que não vai voltar a estudar medicina, ele tem uma pena a cumprir, ele tem um longo período na cadeia, enfim, ocorreu, o que chama atenção nesse caso, se praticar muitas vezes praticar violência sexual, e é um padrão, quer dizer, praticar violência sexual e não assumir, a polícia que investiga descobre, ele não, ele praticou a violência sexual, deixou uma carta assumindo que tinha praticado os atos sexuais, os abusos sexuais, logo em seguida fugiu, e aí, delegado, começou a busca da Polícia Civil do Piauí, e um trabalho integrado com a Polícia Civil as polícias civis de todo o Brasil, um trabalho intenso
Até que agora ele foi localizado na Argentina e preso em Mar del Plata, quer dizer, morava na Argentina, um nome falso, e também trabalhava lá como garçom no restaurante de luxo, mantinha uma vida normal, uma vida razoavelmente normal, já condenado, procurado, Interpol também. E como é que foi esse trabalho de rastreio do estudante de medicina, que imagino não foi fácil? Voltando um pouco no histórico do caso do estudante de medicina, esse caso ele foi denunciado em junho de 2021 junto à DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A delegada Lucivânia, juntamente com a delegada Camila, fizeram toda a instrução do processo criminal. Em outubro, ele foi intimado para ser interrogado, mas ele não compareceu à delegacia. As delegadas representaram pela prisão preventiva e o juiz decretou. E desde então ele estava foragido, né? Ele ficou 15 meses foragido. Final do ano passado, nós tivemos algumas informações de que ele poderia estar na Espanha. Fomos fazer diligência, verificamos que essa informação era infundada. Tivemos uma outra informação que ele poderia estar em Portugal, também fizemos diligências e verificamos que ela era infundada. Tivemos a informação de que ele poderia estar em Buenos Aires. Fomos no sistema da Polícia Federal para verificar se ele tinha saído do país. Não tinha nenhuma saída. Aí nós começamos a fazer diligências de campo, diligências no ambiente cibernético, e nós verificamos que realmente ele saiu de forma ilegal do Brasil, pela fronteira seca. Provavelmente saiu por Foz do Iguaçu, foi para o Paraguai e depois foi para a Argentina, e estava estabelecido em Buenos Aires. Em Buenos Aires ele tinha uma vida normal, frequentava bares, frequentava praças, inclusive trabalhava de freelance num restaurante, numa área nobre lá de Buenos Aires. Tinha uma namorada lá? Ele tinha uma roda de amigos, né? Então... Ele estava um pouco diferente, né, delegado? Olhando essas fotos e olhando a foto da prisão, cabelo grande, me parece que estava um pouco mais magro, né? Isso mesmo. A partir do momento que nós tivemos essa informação que ele estava em Buenos Aires, nós pedimos o apoio da cooperação internacional, pedimos o apoio de representantes da Interpol, tanto representantes brasileiros como argentinos, e começamos a fazer o monitoramento dele em Buenos Aires. No entanto, em novembro do ano passado, ele foi condenado a 33 anos de prisão. Como essa condenação foi dada muita publicidade a essa condenação, ele começou a se movimentar. E, novamente, tivemos que fazer diligências e pegamos a informação de que ele estaria em Mar del Plata. E passamos essas informações, esses dados, para a Polícia Federal Argentina, que conseguiu efetuar a prisão desse estudante de medicina, né, na cidade de Mar del Plata, quando ele estava saindo de um shopping center. Inclusive, ele já usava um nome falso, né, que era Pedro Saldanha. Ele estava com a aparência bem diferente, estava com a barba e também com o cabelo alto, e estava um pouco mais magro. Agora, toda a documentação encontrada com ele era documentação falsa. Com relação à documentação, nós não temos ainda detalhes se realmente ele estava com a documentação falsa, mas ele se apresentava como Pedro Saldanha para as outras pessoas. Agora, delegado, essa viagem dele, né, essa saída do país, obviamente, se não há nenhum registro na Polícia Federal, não foi uma saída legal. Porque se eu for viajar, por exemplo, para a Espanha, vai estar lá o meu registro de que eu viajei para a Espanha, quando eu fui, quando eu voltei, tem todas as informações. Nesse caso, ele deve ter contato com a ajuda de pessoas que fazem essa travessia de forma ilegal, né? Com certeza, existem indícios de que ele foi assessorado por pessoas técnicas para retirar ele ilegalmente do Brasil e alocar ele na Argentina. E se isso for constatado, nós vamos abrir inquérito policial para dar início a uma nova investigação. Delegado, no caso da família, é difícil acreditar que os familiares mais próximos a ele não tenham ajudado. Quer dizer, financeiramente, dando apoio logístico, até mesmo, sei lá, já na Argentina também ter dado suporte.
a polícia está investigando se ele já foi direto para a Argentina, se ele ainda passou um período no Brasil. Se ele tiver passado um período no Brasil, ele obviamente teve apoio logístico financeiro para a possibilidade dos familiares também pagarem por darem suporte a ele durante esse período? Na verdade, a lei brasileira ela não pune esse favorecimento, esse financiamento que os familiares porventura deram ao estudante de medicina, né? Ela pune pessoas externas à família. Qualquer familiar não pode ser punido. Ter um laço familiar não pode ser punido. Não pode ser punido. Agora, se pessoas externas aos familiares financiaram esse estudante de medicina, aí sim, eles devem ser punidos pelo favorecimento pessoal. Agora, delegado, essas pessoas aí, eu lembro muito do caso PC Farias. Né? Quer dizer, o PC Farias sai a primeira vez do Brasil, já no escândalo envolvendo o tráfico de influência, lavagem de dinheiro, mas ele sai a primeira vez de forma legal. Não é? E não volta. O PC Farias roncava muito, viu? Roncava demais. E aí ele foi para a Espanha fazer um tratamento numa clínica particular na época, acho que 93, não é isso? Não, 92, 1992. Na época tinha um tratamento revolucionário de uma clínica da Espanha, e ele foi lá fazer esse tratamento para evitar o ronco e tal. Foi quando ele foi indiciado, e aí a polícia começou a procurá-lo, e aí ele tornou-se um foragido. Ele já estava fora e tal. Depois, em seguida, a imprensa revelou todo o esquema, muito parecido com esse que o senhor citou, de pessoas que tinham já essa logística de levar pessoas foragidas para outros países. Quer dizer, é um trabalho ilegal, mas é um trabalho que existe na prática mesmo. A pessoa tem rotas, locais de abastecimento de aeronave, locais para os foragidos dormirem, alimentação, e inclusive no caso do PC Farias não, porque tinha dinheiro e tal, mas no caso de pessoas que não têm dinheiro, até indicações para trabalho em determinadas situações. Quer dizer, é um mercado ilegal também que precisa ser investigado também, e pode ser investigado nesse caso, se for confirmado. Com certeza, essas pessoas que fazem o assessoramento, elas têm toda uma estrutura, né? E nós vemos muito isso, pessoas que querem entrar ilegalmente nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos. De lá, se eu tivesse, eu queria sair, mas enfim, tem muita gente que quer ir, né? Que quer ficar lá, morar e tal. Não consegue nem visto para, às vezes não consegue nem visto para turista, né? Não consegue. Isso mesmo. Fato é que realmente existe essas assessorias, essas pessoas qualificadas e estruturadas para levar pessoas de forma ilegal para outros países. E esse tipo de conduta é crime e deve ser punido na forma da lei. Para a gente encerrar, delegado, qual é a mensagem que o senhor deixa então para todos os piauienses? A gente fala de todo esse trabalho que foi feito ainda no mês de janeiro, hoje dia 20, né, ministro? Hoje dia 20 de janeiro, né? Então, são 20 dias que o senhor está no cargo, e já tem essa quantidade de operações, já tem várias situações que estavam pendentes que foram resolvidas. Daqui em diante, o que é que pode se esperar da sua área de operações integradas, enfim, de fato, essa proximidade maior entre as polícias, essas operações, esse combate intensivo, principalmente a facções criminosas? Desde que nós assumimos o cargo de superintendente, o nosso secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, nos deu uma missão de trabalhar muito pela segurança, que hoje é um dos maiores calos que tem no Piauí, né? Que a população ela sofre muito com a segurança, não só no Piauí, mas no Brasil todo. Então nós vamos trabalhar diuturnamente, fazendo operações de forma integrada, cumprindo mandados de prisão e de busca, e também fazendo blitz e fiscalizações no trânsito. Delegado, obrigado pela presença, e a gente deseja boa sorte, nós desejamos boa sorte nessa nova missão que o senhor assumiu, e nos colocamos aqui também à disposição para ajudar na divulgação, quando o senhor julgar necessário, para que a população tome conhecimento dessas ações. Queria agradecer, dizer muito obrigado, e nós lá da Secretaria de Segurança Pública estamos à disposição da população e da imprensa para dar maiores informações e também ajudar. Obrigado, delegado Matheus Zanatti.